Você já ouviu falar em inferno astral? Em astrologia, esse é o termo usado para definir um período de semanas que antecede o aniversário de uma pessoa e que, caracteristicamente, tende a ser bastante desafiador. Veja também, energia contagiante. Os 5 signos mais alegres de zodíaco. Muitas pessoas acreditam que o inferno astral é um momento em que quase tudo está fadado a dar errado na vida do futuro aniversariante. Mas a ideia desse conceito é mais complexa que isso. A astrologia entende que o inferno astral é uma fase do ano em que, apesar de conflitos e situações difíceis serem mais propícias a acontecer, cada um desses eventos devem ser vistos como uma chance para refletir e para crescer de maneira pessoal. Como cada signo passa pelo inferno astral, ainda segundo a astrologia, o período do inferno astral não é igual para todos os signos. Cada um possui uma especificidade que deve ser mais desafiada nesse momento e a seguir você conhece quais são as áreas da vida de cada um que acaba sendo mais atingida. Áries. Para Áries, o inferno astral é um momento desafiador para o seu lado impulsivo. Nativos desse signo sentem uma inquietação acima do normal nesse período, e desejam mudanças rápidas, o que pode levá-los a tomar decisões prejudiciais. A melhor forma de lidar com isso é praticando atividades que liberem essa inquietação, como esportes de grande impacto. Touro pode ser atingido por mudanças inesperadas durante seu inferno astral e o desafio é desapegar de seu gosto por rotinas e aceitar a nova realidade. Lidar com essa fase é realmente difícil, mas a dica é tentar encontrar os pequenos prazeres que podem surgir com a nova rotina. Gêmeos. O inferno astral de Gêmeos tem ligação direta com sua atividade mental, que nesse período pode se sentir sobrecarregada e exausta, com preocupações reais e irreais. A dica para lidar com a fase é se apegar fortemente a práticas de relaxamento como a meditação. Câncer, que já é um signo naturalmente emotivo, tende a lidar com sua sensibilidade ainda mais à flor da pele nas semanas antes do aniversário. Para passar pelo inferno astral com um pouco mais de tranquilidade, o canceriano deve buscar apoio em pessoas confiáveis, além de tentar se afastar um pouco de pessoas e relações tóxicas que possam sensibilizá-lo ainda mais. Leão pode ter que enfrentar muitas quebras de expectativas durante o seu inferno astral, o que torna essas semanas anteriores ao aniversário desafiadoras no quesito de necessidade de reconhecimento. O melhor a fazer nessa fase é pausar projetos que possam ser pausados, e evitar tomar decisões muito definitivas. Virgem pode enfrentar desafios em seu campo profissional ou de estudos durante o inferno astral, o que pode elevar seus níveis de autocrítica de forma nada saudável. A maneira mais prática para passar por isso é tentar distrair a cabeça com atividades e questões menos relevantes, ou mesmo com questões de outras pessoas. Desvie o foco de si mesmo. Libra costuma passar por situações de confronto durante o inferno astral, seja com outras pessoas, ou mesmo de confrontar suas próprias escolhas e decisões. Nesses casos, o libriano precisa trabalhar o equilíbrio, e especialmente em relações externas, não ter medo de expressar suas opiniões e necessidades. Escorpião. O inferno astral costuma ser bastante complicado emocionalmente para os escorpianos, que podem ter que lidar com situações onde seus limites em relação aos ciúmes e a raiva são fortemente testados. É difícil lidar com esses sentimentos, e por isso o conselho é tentar ao máximo manter a cabeça fria e não surtar. Para isso, evite alimentar pensamentos tóxicos. Sagitário. O desafio do Sagitário nessa fase são situações em que pode se sentir fortemente restringido. Alguns planos de expandir horizontes podem acabar sendo frustrados, o que pode causar uma sensação de aprisionamento. Para evitar se sentir assim, foque em atividades menores, que trabalhem a sua necessidade de fugir da rotina de um jeito mais contido. Capricórnio. Objetivos podem não ser atingidos durante as semanas que precedem o aniversário, o que pode elevar fortemente os seus níveis de autoexigência. Para atenuar esse sentimento, busque celebrar as pequenas conquistas do seu cotidiano. Aquário. O Aquário pode sentir um grande impulso de se mostrar para o mundo de uma forma diferente do normal, mas cuidado para que os excessos e o modo de se comunicar com os outros não sejam prejudiciais para o seu futuro. Na dúvida, deixe as grandes mudanças para serem feitas em um período onde você se sinta menos impulsivo. Peixes. Comumente precisa lidar com acontecimentos que testam o seu emocional durante o inferno astral, o que pode derrubar muito o pisciano e fazê-lo se sentir amuado e impotente. A dica é focar que tudo na vida é passageiro e que essa é apenas mais uma fase como tantas outras que acabaram sendo superadas. Confira também os signos mais comuns entre serial killers. Há um padrão,